Olha, eu vou mostrar para vocês algumas publicações importantes que consubstanciam toda essa discussão que a gente está promovendo hoje sobre a influência da China e do Irã. Os iranianos estão discutindo cooperação militar com os nicaragüenses do Daniel Ortega. Por quê? Porque eles gostam do Ortega? Não, porque lá tem a história do Canal do Panamá. A história do Canal do Panamá é concorrente ao Canal da Nicarágua. E o Canal da Nicarágua tem qual objetivo? Facilitar os negócios da China. Facilitar os negócios que possam dizer respeito aos interesses daquele contexto de alianças que estão sendo feitas hoje na Eurásia. A primeira vez que eu fui convidado para falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, eu disse, tá? Foi no Brasil 247, eu falei, olha, o conflito não é contra a Rússia, o conflito visa abalar as estruturas de alianças potenciais da China. Falei isso desde sempre, desde o primeiro momento. Vocês que me acompanham desde mais tempo sabem disso. Então esse é um ponto. Postei no Twitter, olha, os iranianos estão promovendo essa aliança. O New York Times falou que tem um relatório que Irã e Nicarágua discutem cooperação militar nas portas dos Estados Unidos. Tá? Nas portas dos Estados Unidos. Tá? Os sírios voltando a fazer negócio com os sauditas, com os tunisianos. Os sírios voltando a conversar com uma série de países árabes que não tinham relação com eles, desde 2011. Agora, uma enorme dificuldade para estabelecer a relação da Síria de novo com Ankara. Porque toda vez que a Rússia tenta fazer esse jogo, e para num grande ponto, não é? Para num grande impasse. Porque se a Turquia aceita fazer essa inflexão em direção a Damasco, ela vai fazer uma inflexão em direção a Teherã, tá? E ela vai ter que abandonar os Estados Unidos, vai ter que abandonar o interesse dos Estados Unidos no Cáucaso, vai ter que, de alguma forma, se desvincular das suas alianças com Israel, vai ter que se desvincular das suas alianças com Londres, e isso faz com que os oficiais kemalistas, que são 90% do exército turco, chiem. Esse pessoal vai reclamar. Esse pessoal vai reclamar. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, tá difícil. Você vê, agora eles estão dizendo, olha, a Turquia e a Síria vão conversar de novo em maio. Eu acho difícil, viu, gente? Eu acho muito difícil. Eu acho bastante difícil. Tá? Nós estamos vendo muita coisa acontecer. O Harry Stepanian, que está em Bagdá, publicou agora há pouco no Twitter dele, eu compartilhei, uma informação que o gabinete iraquiano será alterado. Ele que é especialista em energia, em água, em arte, em Iraque, em Turquia, em Artsakh, em Armênia, em tudo isso. E ele postou no Twitter dele, tem uma hora, relatos não confirmados, que o primeiro-ministro iraquiano está planejando uma reforma do gabinete para incluir ministros que são membros de grupos de milícias que são, inclusive, submetidos a sanções pelos Estados Unidos. Tá bom para vocês? O Iraque, que teve o Paul Bremer da Autoridade Provisória da Coalizão, hoje, nessa relação, tá claro para vocês o tamanho da bucha que os Estados Unidos têm que enfrentar dentro desse contexto? É simples assim. Agora, eu não estou tirando as informações de vozes da minha cabeça, né? Porque eu sei que tem muita gente que tira as informações, pode até ser melhor apresentador que eu, ter mais carisma, não tem problema nenhum, mas que tira as informações de vozes da cabeça. Influenciado conversou com um amigo, ouviu uma fofoca e vai para lá e fazer fofoca, tá? A gente não, a gente tem um trabalho que é apurado, muito apurado. Marcelo de Medeiros Castro, um grande abraço para você. Grande abraço. A gente tem que fazer esse trabalho, Marcelo, porque, para mim, assim, ele é oneroso, do seu ponto de vista pessoal, porque eu tenho uma série de atividades durante todo o dia e venho para cá quando consigo esse tempo, mas, como eu digo, para mim é uma sensação de dever cumprido, de troca, de aprendizado e de entregar para a sociedade brasileira o que a mainstream não entrega. A mainstream, tudo bem, pode até repercutir a matéria do New York Times que os iranianos estão conversando com os nicaragüenses, mas ele não vai te contar que o governo iraquiano está pensando em reformular o gabinete e colocar ali ministros que estão na lista de sanções dos Estados Unidos. Grupos milicianos ligados ao Irã. Não vai te contar. Ou porque não tem informação, ou porque não sabe contextualizar, ou porque não pode falar sobre isso. Então é uma sensação de uma tarefa cívica em direção à construção da cidadania no Brasil também. Né? Essa é a ideia. E por isso a gente fica super ligado, quando eu posso, eu estou tweetando, estou colocando para vocês, mesmo que não consiga estar aqui, né? Toda essa realidade. Podem aguardar
conflitos no Oriente Médio, podem aguardar o recrudescimento da tensão, pelo menos na Península Coreana, podem aguardar, inclusive, uma disputa muito grande pela influência nas ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Tudo isso é parte dessa disputa entre China e Estados Unidos. E os iranianos são hoje peça-chave nessa disputa. São peça-chave. Eu quero que vocês saibam também que as eleições turcas serão um dado fundamental, não é? Eu quero dizer para vocês que os ministros de Relações Exteriores da Rússia, da China, do Irã e do Paquistão fizeram uma manifestação crítica à posição dos Estados Unidos no Afeganistão. Vejam vocês. Vejam vocês. Tá? Manda um abraço para o seu irmão, Marcelo. Obrigado. Vejam vocês. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, da China, do Irã e do Paquistão fizeram uma manifestação conjunta crítica à posição dos Estados Unidos no Afeganistão. Então, vocês daí sabem que o mundo absolutamente está num estágio de mudança completa. Tá? É essa a situação. Tá? É essa a situação. E eu estou em um momento de conversas, inclusive, não apenas no Cáucaso, mas também no mundo árabe, mas também em regiões do norte da África, na Europa, onde a gente encontra um consenso muito grande em relação ao que é o verdadeiro conflito. Né? Adianta eu vir aqui falar sobre Bakhmut. O Wagner entrou em Bakhmut numa fábrica. Ok, é um desdobramento material de um conflito importante e tudo mais. Mas o que é o jogo, de fato? Não é? O jogo, de fato, é a disputa pela hegemonia na disputa interestatal entre Estados Unidos e China. Isso já vem de longe. Já vinha da eleição entre o Trump e o Biden, já vinha da eleição no Brasil, já vinha da eleição na Argentina, já vinha das eleições na França. Todo esse contexto, gente. Né? Do período pré-pandemia. Nós estamos falando de coisas que já estão acontecendo há dezenas de anos. Só que a posição, Adriano Souza, em relação à perspectiva de uma terceira guerra mundial, de uma maneira, eu diria, quase que apocalipsista, é complicada, porque todo mundo está disputando a hegemonia, mas ninguém quer perder tudo, né? Em termos racionais, ninguém quer perder tudo. Então, existe um negócio também que chama-se equilíbrio do terror. Se não houvesse o equilíbrio do terror, se não houvesse a capacidade de destruição múltipla e reciprocamente assegurada, você teria já estabelecimento de uma zona de exclusão por parte da OTAN em relação à Ucrânia, por exemplo, que não acontece. Em razão de quê? Do fato da Rússia ser uma potência nuclear. Outra coisa, gente, eu quero que... Não posso terminar essa live sem dizer para vocês. Um dos grandes pontos, que pode ser um conflito entre árabes e israelenses ou conflito entre azeris e iranianos, é a tentativa desesperada dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Grã-Bretanha e, por que não dizer, da OTAN, tá certo? De cortar o elo do Irã com a Rússia. Para você passar do Irã para a Rússia, você precisa do espaço aéreo da Armênia e da Geórgia, ou terrestre, ou ferroviário, ou do Azerbaijão. A questão marítima pode ser assegurada através do Mar Cáspio. Então, pode-se criar todo um cenário, um contexto, né? Jonas Alves, não tem problema nenhum, porque agradeço a sua manifestação, porque a gente não vai deixar de falar a verdade aqui. Tá? Primeiro porque eu não estou interessado em dinheiro, tá? E não estou interessado em ser reconhecido para ser candidato a absolutamente nada. Tá? Mas eu estou claramente disposto a esclarecer as pessoas a respeito do que acontece no mundo nessa disputa. E eu não estou colocando aqui de uma forma maniqueísta. Tá? Não estou aqui para confundir ninguém. Estou fazendo uma análise técnica. Então vocês vão ver nos próximos dias a perspectiva de conflitos que visem... Isso pode acontecer também no Cáucaso russo. Vocês podem perceber que nos últimos dias mais notícias chegaram de conflitos na Ingushétia, no Daguestão, na Chechênia. Então, fechando o acesso do Cáucaso russo, de alguma forma você também começa a criar óbices para que os iranianos cheguem à Rússia e que os russos cheguem ao Irã. Esse é um dos grandes pontos. Porque o Irã, como eu disse, e é o título da live, está, juntamente com a China, travando uma guerra pelo controle da Eurásia, pelo controle das rotas da seda, pelo acesso ao Mediterrâneo. Com quem? Com os Estados Unidos. China e Irã travam um grande embate com os Estados Unidos pelo controle das rotas e pela possibilidade, pela capacidade de estabelecerem uma presença consolidada nessas regiões. Fiquem de olho,
né? O Marcelo Bangoim, boa noite. Estamos fechando a conta deixada pela Segunda Guerra Mundial. Reflexos mais imediatos, um deles é a presença dos Estados Unidos na Alemanha, que é um país ocupado. Assim como é o Japão e assim como é a Itália. Tá? Essa é a realidade.